Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 89 de Língua Portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar um gênero de texto, um tipo de texto, que é o texto dramático. Para ilustrar o nosso assunto, eu coloquei essa imagem aqui, ó. Me diz uma coisa, olhando para essa imagem, o que lembra para vocês? Teatro? Talvez comédia ou tragédia? É isso mesmo, né? Então, o texto dramático, ele é o texto de teatro. É esse tipo de texto que nós vamos estudar hoje, tá? E como objetivos nós temos, então, conhecer esse tipo de texto, esse gênero textual, e reconhecer os elementos estruturais que contém um texto dramático. Pessoal, peguem o caderno de vocês lá de português, né? Coloquem o assunto da aula, deixa separadinho o lápis, a caneta e a borracha, ali para vocês irem anotando durante a nossa aula, tá bom? Isso vai ajudar vocês a fazer atividade lá depois no finalzinho, tá? Então, o que é um texto dramático? Vamos conceituar, nós vamos definir, tá? Então, o texto dramático, como eu já disse para vocês, é aquele texto no qual o diretor do teatro se inspira, ele usa para criar uma peça, para criar o teatro. Geralmente, esse tipo de texto ele não possui narrador. Eu sei que muitas vezes quando a gente faz teatro na escola, né, de trabalho, para apresentar para a professora, a gente acha um narrador. Mas assim, os textos oficiais, por assim dizer, entre aspas, né, eles não têm narrador, geralmente não tem. Raras vezes tem-se um narrador quando é necessário para o contexto da história, se talvez se explicar algo sobre um personagem ou sobre um cenário. Mas geralmente o texto de teatro ele não tem narrador, gente, tá? Então ele é usado para se criar uma peça teatral. Por meio desse texto é contada uma história através das falas e das ações que são descritas ali, né, por meio do texto. E também nós temos as rúbricas, gente. As rúbricas são as indicações que nós temos nesse texto de como é que o ator, a atriz, deverá se portar, como é que ele tem que ficar parado no palco, qual a expressão do rosto ele tem que fazer, se ele tem que mexer no cabelo, não tem, se ele tem que olhar para o lado, para cima, para baixo, que roupa que ele vai usar, como é que é o figurino. Nessa rúbrica nós vamos ter também a indicação de como é que tem que ser iluminado o espaço, se a luz tem que ser sobre o ator, sobre um detalhe do cenário, sobre outro ator, como é que tem que ser a sonoplastia, que música que tem que tocar no fundo, que barulho que vai ter enquanto o ator está encenando a ação, tá? Então, as rúbricas são os trechos no texto dramático que vão conter todas estas informações. E isso o ator não fala, né? Isso o autor recebe, a atriz recebe também escrito lá no texto, mas ele não precisa decorar essa parte. Essa parte vai orientar a ação dele durante a cena, tá? Então, quando nós estamos falando em rúbrica, no texto dramático, nós estamos falando dos trechos no texto que tem esta função, indicar para o ator, para todo o pessoal envolvido na peça teatral o que tem que fazer. Tá? Atenção aqui, como o prof já disse, geralmente o texto de teatro não tem um narrador. Muito em raro ele pode ter quando for necessário apresentar algum personagem ou alguma cena. Mas geralmente o texto é composto apenas de diálogos ou monólogos ou apartes. Então, numa peça teatral, num texto teatral, eu posso ter 3 tipos de falas. Eu posso ter o diálogo, eu posso ter um monólogo e eu posso ter um aparte. E o que é isso, né, prof? Vamos ver. Um diálogo é fácil. O que é um diálogo? Uma conversa, né?
tem que ter duas pessoas, pelo menos, para se existir um diálogo. Então, se a peça teatral contém um diálogo, tem mais de um ator, que eles vão conversar entre si. Agora, se a peça é um monólogo, eu tenho um ator ou uma atriz só, porque ele conversa consigo mesmo. Existem peças teatrais que são monólogos, é um ator só que faz tudo, ele vai conversando com o público, vai narrando história, ele conversa consigo mesmo, né? Isso é um monólogo. Só temos a presença de um personagem no texto, no palco, por assim dizer. E o que é uma parte? São comentários que a personagem faz diretamente com o público. Tem teatros, né, tem peças teatrais na qual os atores e as atrizes conversam com a plateia, conversam com o público. Então, isso se chama à parte. Tá? É bom nós sabermos o seguinte também, que alguns textos dramáticos, como eu já disse, podem apresentar um narrador, não é exceção, né, que vai contar algo, apresentar um personagem, por exemplo. E também deixar bem claro para vocês que o texto dramático ele serve para quê? Para que se crie uma peça teatral com base naquele texto. Muitas vezes não é igualzinho, o ator na hora ele não lembra a fala decorada, mas ele sabe o que é e ele diz com outras palavras, né? Então as cenas, as ações, as orientações, o figurino, a iluminação, o som, tudo está escrito lá no texto dramático. Lá na parte das rúbricas nós vamos ter as informações de como vai ser a emoção da voz, o modo de se portar no palco, né? Como disse para vocês, se o ator vai olhar para cima, para baixo, para o lado, se vai falar mais alto, mais baixo, como ele tem que se vestir, se tem que abaixar, se tem que levantar, tudo isso vai estar escrito lá no texto dramático, que é o texto usado para se criar uma peça teatral, tá? E a estrutura do texto dramático, o que é a estrutura? São as partes que compõem, como se fossem peças. Pedacinhos que eu vou encaixando uma na outra, pedacinhos que eu vou encaixando um no outro e crio uma peça teatral, tá? Então, qual é a estrutura? Nós temos o ato, o quadro e a cena. Como é isso, prof? O ato é cada uma das partes da peça teatral e esse ato se divide em quadros e cenas. O ato se divide em quadros e cenas. Então, eu tenho um ato, dentro desse ato eu vou dividir em quadros e cenas, partes menores. O que é um quadro, então? Uma das divisões, né, lá do ato da peça de teatro, ele é menor, ele é mais pequenininho. E nesse momento, quando tem a mudança de quadro dentro do ato, acontecem geralmente as mudanças de cenário, né? Se tira um cenário que tinha e se monta outro cenário, porque dentro do mesmo ato tem às vezes 2, 3 quadros. E o que é a cena? É a menor divisão da peça de teatro, aquilo que vai ser representado por cada ator, cada atriz, né? Os tipos de texto dramático. Eu tenho vários tipos de peças teatrais, né? A tragédia, que é aquele texto trágico, né? Geralmente com final que alguém morre, é muito triste. A comédia, que é o contrário, né? O texto humorístico, que tem por objetivo fazer você, a plateia, dar risada, se divertir. Geralmente é baseado em ações do cotidiano, tá? A tragicomédia, como o nome já diz, é a mistura, né, da tragédia com a comédia. Então, ao mesmo tempo que tem acontecimentos trágicos, tem a comédia, tem o humor, tem a risada junto. A farsa, já tinha ouvido em farsa? Ó, não é de ser falso, tá? Farsa, com R. É uma peça de teatro curtinha, que tem caráter crítico. E quando se fala em caráter crítico, não é falar mal, tá? É apontar um problema da sociedade, de modo que você, espectador da peça, assista e fique pensando o que é que você podia fazer para melhorar aquela situação. E geralmente a farsa,
os diálogos são muito simples, né? Os personagens são caricaturados, ou seja, eles têm características exageradas para se tornar engraçado também. Coloca o nariz bem grandão, o cabelo todo espetado, né? Ou os braços bem compridos. Isso é a caricatura. Se exagera numa característica, né, física do personagem, a fim de chamar a atenção e se tornar engraçado. Mas, para ser uma farsa, precisa ter o tom e o caráter crítico, né? Vou falar, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre lixos, né? Enfim, o autor da peça que vai definir qual é esse caráter crítico. E o auto, temos também os autos, são peças de teatro que surgiram, né? Tipos de peças de teatro que surgiram lá na Idade Média. São textos curtos também, de caráter cômico, só que ele só tem um ato. Lembram da divisão aqui? Que a prof colocou? Só tem um ato, não tem quadro nem cena divisão, né? Então, para ser um auto, eu só posso ter um ato, não posso ter divisões. Então, esses são os tipos de textos dramáticos que nós vamos encontrar. E agora eu trouxe para vocês um trechinho de um texto dramático. Nós vamos fazer a leitura. Esse trecho faz parte da peça chamada O Dragão Verde. Quem escreveu foi a Maria Clara Machado. E assim, nós vamos ler a segunda cena. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece na primeira cena. Porque a primeira cena é muito comprida, para eu ler junto com vocês ia demorar muito. Então, o que a prof fez? Pegou a segunda cena, que é a mais curtinha, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu lá na primeira cena, tá? Então, na primeira cena, os habitantes de um reino, eles estão se divertindo, eles estão assistindo um espetáculo de circo na praça, quando um monstro invade o lugar. E esse monstro é o Dragão Verde. Então, a primeira cena narra esse acontecimento. Estou resumindo para vocês. E agora nós vamos ler a segunda cena, tá? Então, vamos lá. Segunda cena. Então, olhem aqui a parte da rúbrica, tá? A descrição do que tem que ter no cenário e como é que vai acontecer. Ó. Pajens entram e fazem a mudança de cenário. Lembra que eu falei para vocês que de uma cena para outra tem a mudança de cenário? Antes eles estavam na praça, assistindo uma peça de circo, né? Um acontecimento circense, e chega o dragão. Agora eles não vão estar mais, porque alguém vai mudar o cenário. Arrumam em cena 3 tronos, um maior, um médio e um menor. O rei, a rainha e a princesa entram e se instalam nos tronos. Segue o primeiro-ministro e a ama. A ama é a moça, a mulher que cuida da princesa. Ela ajuda a princesa a se vestir, arruma o cabelo, cuida dela, tá? Por último, entra o bobo da corte e senta-se próximo do rei. O rei está arrasado. Tira a coroa e entrega ao primeiro-ministro. Vejam que aqui os atores que vão representar o rei, o bobo da corte, enfim, eles estão sabendo o que é que eles precisam fazer em cena através da rúbrica, que é esse trecho aqui. Isso aqui nenhum ator vai falar, são instruções, né? Não é fala, são instruções do que tem que ser feito. E essa parte, gente, faz parte do texto dramático, tem que ter. Então, quando eu vou escrever um texto dramático, por exemplo, eu preciso criar as rúbricas também. Eu não vou criar só a fala de cada personagem, entenderam? Então, vamos ver o que acontece. Outra coisa, quando eu tenho a indicação de quem vai falar, olhem só, eu uso letra maiúscula. Estão vendo que eu deixei letra maiúscula? Rei, ministro, rainha, bobo, rei, rainha, bobo. O que cada um vai falar, né? O resto eu escrevo em letra minúscula. E quando eu vou fazer a leitura de uma peça de teatro, eu olho com os olhos, né? Eu leio com os olhos, mas eu falo em voz alta, eu faço a leitura em voz alta apenas das falas, não dos nomes dos personagens, tá? Então, daí vocês me acompanham dessa forma, beleza? Então, olha só. Não
aguento mais isso, ministro. Me pesa demais. Mande fabricar uma mais leve. Pois não, majestade. Aguenta, Dagoberto, aguenta. Aguenta, Dagoberto, aguenta. Tenho que aguentar, fininha. Claro, Dagoberto, claro, Dagoberto. Estão entendendo o que está acontecendo? Lembram que na rúbrica diz que o rei está arrasado, ele tira a coroa e entrega para o primeiro-ministro? Então aqui está sendo narrado que o rei tirou a coroa porque ele acha que está pesada demais, ele não quer mais. E todo mundo está dizendo que ele tem que aguentar. Como é o nome do rei? Dagoberto, né? Então vamos aos assuntos do dia, ministro. Olhem outra rúbrica aqui, ó, entre parênteses. Então, isso aqui ninguém vai dizer, ó. O tom de voz do ator que vai fazer o papel de ministro tem que ser um tom de voz desabafando. Ele não aguenta mais, ele tem que dizer isso em tom de desabafo. Vamos ver se eu consigo. Dessa vez, majestade, ele abusou. Comeu 6 damas da corte, 5 deputados federais, 1 vereador municipal, 2 tenentes, 4 crianças inteligentíssimas e 1 bispo aposentado. De quem vocês acham que o ministro está falando? Do dragão verde. Olha quanta gente que ele comeu. Novamente, rúbrica, o rei tem que dizer isso aqui quase chorando. Não aguento mais, pobre povo, pobre reino. Se isso continuar, acabaremos um deserto. Estou cansado de lutar, estou velho. E aqui ele tem que começar a chorar, o ator. Tá vendo a função das rúbricas? Não é só a fala. Como é que a fala tem que ser dita? O que tem que ser feito pelo ator, né? Pare de chorar, Dagoberto. Isso são maneiras de se comportar? A rainha não gostou, né? Temos que matar esse dragão. E se convocássemos o nosso exército de novo contra ele? Não adianta, e você sabe disso. Da última vez que convoquei a infantaria, a metade dos nossos bravos soldados foi tragada numa nuvem de fogo. Um horror. E a artilharia? As balas pareciam bolas de gude. A casca do dragão é intransponível. Aviões? Ele estraçalhou um jumbo com uma rabada só. Nada vence o dragão. Temos que encontrar um herói. É isso, ministro, um herói. Só um herói é capaz de enfrentar esse dragão. Mas onde? Onde encontrar esse herói? Todos tão ocupados nas suas lutas particulares, íntimas. Já se foi o tempo. E se dessemos um prêmio ao vencedor? O senhor sabe, rei, um pouco de incentivo não faz mal a ninguém e o povo adora prêmios. Você quer dizer incentivos fiscais? Não! Uma televisão a cores, carros, bicicletas. Como assim? E olha a rúbrica de novo. Quando o rei dá a sugestão, o bobo da corte começa a bater palma e dar risada. Tá vendo? Ele não fala nada, mas ele tem que atuar. Não, o ministro não gostou da ideia. Isso já está muito gasto, batido. Tem que ser um prêmio maior. Uma viagem ao estrangeiro? E de novo o bobo ri e bate palmas. Ó. Não, um emprego na Câmara dos Vereadores? E o bobo continua rindo e batendo palma. Ó. Não, também não querem, né? Claro, já sei, um prêmio tão velho como o mundo. Aquele que vencer o dragão verde ganhará a mão da minha filha, a princesa Filozel Aurora. E nesse momento, a atriz que faz o papel da Filozel, o que ela tem que fazer? Ela tem que se sobressaltar e tem que ficar de pé. Né? E ela diz, eu? Filha, você seria capaz de se sacrificar pelo povo? Como, pai? Se casando com o herói que vencer o dragão verde. É preciso o rei, pai? É. Então eu caso. Então essa é a segunda cena, né? E aqui novamente nós temos a indicação de interpretação da princesa, que ela tem que se suspirar, né? Ela tem que suspirar e aceitar o fardo, ela vai abraçar a ama, né? A mulher que cuida dela. Um exemplo então de texto dramático, como eu mostrei para vocês,
com a indicação das rúbricas, a função delas, tá certo, gente? Super fácil, né? Vamos resumir, então, o que é um texto dramático? É aquele texto que geralmente não tem narrador. Viram que não tinha narrador? Com base nesse texto, eu vou criar uma peça teatral. Nele eu vou ter as falas, bem como as ações e tudo que os atores precisam saber para representar o papel. Essas informações estão contidas nas partes que são chamadas de rúbricas, né? O texto dramático, geralmente, ele é composto de atos que são divididos em quadros e em cenas. Super tranquilo, né? Gente, nós vamos finalizando a aula com esse resumo. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, voltem e revejam, porque agora é hora de vocês fazerem atividades sobre esse assunto, certo? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.